Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha nas redes sociais, a plataforma digital do Repórter Diário, informação, prestação de serviços, manhã quente, ensolarada, 27 graus neste momento aqui na região do ABC, neste 21 de fevereiro de 2022. Agradecendo você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário, na página do Facebook, no canal do YouTube, agradecendo toda a equipe do Repórter Diário Apostos, a Amanda Sakamoto nos trabalhos técnicos, a produção, e aqui na apresentação, eu, Leandro Amaral, contando com a sua participação também aqui no chat dos comentários. Vamos falar muito sobre saúde, especialmente problemas de memória. Para isso, aqui conosco o neurologista, doutora Cláudia Cristina, está aqui conosco para atualizar as informações. Doutora, obrigado pela gentileza, bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar mais de cognição, de memória e esclarecer a população a respeito desses temas que são tão importantes, para o dia a dia. Verdade, sem dúvida. E, aliás, para a gente iniciar, até o que está no nosso GC, doutora, o que influencia para a perda de memória? Então, são vários fatores, tá? O envelhecimento é um fator importante. O descontrole de algumas doenças de base, como hipertensão, diabetes, colesterol. O tabagismo também é um hábito que prejudica o funcionamento da memória. Uso excessivo de álcool e outros fatores que saíram em estudos recentes, Por exemplo, não tratamento de quadros depressivos, o isolamento social. Todos esses fatores influenciam. Até atualmente um estudo sobre a poluição de ar, por exemplo, Tudo isso pode impactar. Agora, para quem está nos acompanhando, doutora Cláudia, por outro lado, além, claro, de evitar essas situações que a senhora destacou, o que pode ser feito para exercitar a memória, para prolongar a vida útil, digamos assim, da memória? Sim. Leandro, esse é o principal objetivo, O que a gente pode fazer para evitar aí o declínio da memória e é principalmente o estímulo cognitivo. Então, quais atividades no dia a dia a gente pode de forma ativa praticar, Então, a gente fala muito, por exemplo, de atividade física, a gente fala evitar o sedentarismo e estar sempre em movimento, caminhadas, musculação. E para a parte cognitiva, A gente também precisa de treinos para isso. E aí, nesse ponto, é interessante leituras, jogos, aí pode ser jogos de aplicativo ou até no computador, palavras cruzadas, sudoku, trabalhos manuais, Então, algum artesanato. E uma outra categoria que também mostrou aí ser bem importante é o estudo de línguas estrangeiras. Então, se a pessoa tem interesse, iniciar um novo curso, estar sempre ativo, isso é bem importante. Perfeito. Agora, quando a gente fala de intensidade, quantidade, doutora, por exemplo, de atividade física, diz que 30 minutos diário. No caso das atividades cognitivas, quanto deve ser feito e todo dia? O ideal é que seja todo dia, tá? A gente não tem um limite superior, então, assim, quanto mais, melhor para a cognição, mas a gente fala de no mínimo 15 minutos, tá? E o ideal é que sejam atividades que você vá progredindo. Então, os jogos têm essa possibilidade, que você vai aumentando a dificuldade, aí melhorando no dia a dia, Isso é interessante. Quando a gente fala de jogo, doutora, qualquer tipo de jogo? Todos os jogos estimulam, mas aí a gente pode fazer jogos com intenções específicas, Então, tem jogos que trabalham mais a linguagem, por exemplo, palavras cruzadas, tem jogos que trabalham mais o raciocínio, tem jogos que são específicos para a memória, então é de acordo com cada paciente, O ideal seria ter uma avaliação de um profissional, inclusive para orientar qual tipo de jogo é mais benéfico para o perfil do paciente. Agora há pouco a senhora falou que o isolamento social é um fator que contribui também para problema na memória. E, inevitavelmente, em maior ou menor escala, todo mundo passou por isso. Sim. Qual é a recomendação a partir de agora, doutor? E até que ponto esse isolamento prejudicou ou prejudica? Sim. O que a gente orienta é pertencer a grupos sociais, Fazer parte das atividades e pode ser online, tá? Então, grupos religiosos, trabalhos voluntários, cursos mesmo, em grupos, trocas de informações, filosofias, atividades em comuns. Então, é importante lidar com pessoas diferentes, trabalhar a flexibilidade mental,
se envolver em situações diferentes, tá? E isso ajuda o estímulo cognitivo. E como é que é possível identificar problema de memória? Então, a gente vê no dia a dia dificuldades que antes não tinha, né? Então, para fazer as atividades instrumentais, que seria compras, mercado, banco, administração de finanças, cuidar das tarefas domésticas, então, cozinhar, todas essas atividades. Se tem algum prejuízo nas atividades e o próprio paciente fala que sentiu que a memória está diferente, aí a gente investiga para entender esse perfil desse declínio, tá? Então, o que a gente leva em conta no primeiro momento é a percepção do próprio paciente sobre o desempenho prévio. Esquecimento também entra nisso? Ou se entrar, qual é o modo, qual é a intensidade do esquecimento? Então, a gente fala da perda de memória, e pode ser vários tipos de memória, tá? Mas o mais comum é a memória para o dia a dia. Então, guardou objetos e não lembra onde guardou, coisas que ia fazer e acaba esquecendo, lista de mercado, esquece o que ia comprar. Então, essas alterações do dia a dia que o paciente não tinha previamente são importantes que a gente leve em conta para investigar. O sono impacta na memória? Muito. O sono ele é muito importante porque ele é um momento reparador, né? E a dificuldade do sono está associado a um maior risco de quadros demenciais. Então, o sono a gente tem que levar em conta vários aspectos. A hora que inicia o sono, se tem dificuldade para pegar no sono, se usa medicamentos para dormir, e isso impacta também na cognição, tá? Se consegue dormir seguido ou se acorda várias vezes à noite, tá? Se demora para pegar no sono de novo, que horas levanta de fato, se vai dormir à tarde. Então, todos esses fatores e até a gente tentar melhorar a qualidade do sono, e isso ajuda a prevenir problemas cognitivos no futuro. Quanto tempo de sono por dia, doutora? A gente fala de uma média normal, que com o envelhecimento a gente tem uma diminuição do sono e ele fique mais entrecortado, ou seja, acorde mais vezes durante a noite, né? Mas a gente fala de 7 a 8 horas, pelo menos, seria um sono reparador, mas cada caso é um caso. Tem pessoas que têm padrão de dormir menos horas e não necessariamente isso é um problema. E qual é o momento, qual é o start para que esse problema tenha um acompanhamento de um profissional, doutora? Qual momento tem que procurar um médico, um neurologista? Sempre. Opa, a doutora está nos ouvindo bem? Isso, voltou. Pois não, doutora? Acho que eu estou sem o seu som, Leandro. Isso. Se tiver, não tem problema. Pode sair e entrar novamente. Vamos ver se a doutora aqui, para a gente restabelecer com a doutora Cláudia Cristina, tema importantíssimo, neurologista docente na USCS, a Universidade de São Caetano do Sul. E se puder só falar para a doutora sair e entrar de novo, isso, a gente restabelecer aqui para justamente ter o contato, respostas importantes aqui da doutora Cláudia Cristina Ramos, ela que é neurologista, docente na USCS, tem mais pergunta também da redação também, só aguardar aqui a doutora Cláudia Cristina retomar para a gente dar sequência importante aqui, tirando dúvidas a respeito de problemas relacionados à memória, que é fundamental no dia a dia, né? E principalmente para quem teve Covid-19, também relata problemas de memória, afeta a memória. Vamos restabelecer aqui, justamente a partir desse ponto, qual é o momento de se procurar um profissional, de se procurar um neurologista. Só aqui esperando a doutora Cláudia Cristina Ramos retomar para a gente seguir a entrevista. Lembrando que o link vai permanecer aqui nas redes sociais do Repórter Diário. Assim que acabar a entrevista, F5 no computador, atualiza no celular para ver ou rever. Doutora, nos ouvindo bem? Sim, estou de volta. Perfeito. Doutora, qual é o momento de procurar um profissional, de procurar um especialista? Sempre que afetar no dia a dia, tá? Então, quando o paciente tiver uma percepção que está incomodando, quando os familiares percebem que tem afetado no dia a dia, é o momento de tirar dúvidas, investigar, receber orientações em relação aos estímulos cognitivos. Então, sempre que incomodar, é ideal buscar ajuda. Perfeito. Pergunta aqui da redação, a senhora falou há pouco sobre as demências, pode pôr na tela,
O que seriam demências, doutora? Tá. Então, demências é um declínio cognitivo em relação ao que o paciente tinha previamente. Então, dificuldade de raciocínio, memória, alguma alteração de linguagem, tá? Associado à perda de funcionalidade, ou seja, coisas que o paciente conseguia fazer no dia a dia e que sente algum prejuízo. Então, a gente já define isso através de testes. Na consulta, a gente pode aplicar escalas que ajudam nessa avaliação cognitiva, e inclusive na avaliação de funcionalidade, então coisas que o paciente tem dificuldade ou não de realizar no dia a dia, e aí a gente fecha um diagnóstico para o quadro demencial com indicação de tratamento. Perfeito. E o tratamento sempre é medicamentoso, doutora? Aí depende do estágio e de qual o quadro que a gente está pensando, né? Quando a gente fala de transtornos cognitivos, sem necessariamente uma alteração nas atividades do dia a dia do paciente, a gente pode só investigar motivos, né? E às vezes fazer suplementação de alguma vitamina, reposição de acompanhamento de alguma doença de base, ajuste medicamentoso, então retirar medicações que podem prejudicar na memória, na cognição, tá? E aí, quando realmente o paciente vai evoluindo com um quadro progressivo, tirando outros motivos aí tratáveis de demência, a gente pensa num tratamento medicamentoso. Perfeito. A gente tinha falado sobre o sono, o descanso aí está vinculado ao sono também, né, doutor? O descanso, como a senhora falou, afeta diretamente na questão da memória. Sim, é importante assim a gente entender então todos os aspectos em relação ao sono e a capacidade dele ser um sono reparador ou não. Porque, por exemplo, em quadros que o paciente tem roncos frequentes, sinais de apneia, que é ficar segundos sem respiração efetiva, nesses quadros, a gente precisa tratar o sono, porque isso pode prejudicar o desempenho no dia a dia. O paciente fica mais sonolento, mais lentificado, a memória falha mais. Doutora, problema de memória tem cura? Sim, exige uma investigação. A memória é uma área frágil, né, do nosso cérebro, então a gente precisa de entender todos os fatores que podem levar à falha de memória e buscar tratamento. Tá. E aí, nesse caso, doutora, qual a correlação que a gente pode fazer com Alzheimer? Por exemplo, num primeiro momento de falha na memória, se a pessoa não se atenta, não procura especialista, ele pode desencadear Alzheimer ou não tem essa relação direta? Então, assim, a doença de Alzheimer é a causa de demência mais comum, tá? E tem como sintomas de memória aí como os mais importantes, os mais cardinais para fechar o diagnóstico. Mas cada caso é um caso, e é interessante a gente pontuar que às vezes o paciente fala como memória e não necessariamente é um problema de memória, pode ser um problema de atenção, por exemplo. Então é importante que seja avaliado, né? Qualquer queixa do paciente, a gente precisa avaliar, fazer testes, rastrear para outros motivos, tratar causas que levam aí a declínio de memória, e aí quando em alguns quadros que são progressivos, que pioram o desempenho, aí o paciente pode fechar o diagnóstico como uma doença de Alzheimer provável. Mas é importante a avaliação de um especialista. Sem isso, a gente não consegue determinar. Jovens também podem ter problema de memória, porque a senhora falou logo no começo que está associado principalmente ao envelhecimento. Mas Sim. isso não quer dizer que o jovem não precisa se preocupar, né, doutora? Pode ter problema de memória, e isso pode acontecer por causa de alterações de humor, ansiedade, depressão, estresse, e também associados até a algumas doenças. Então, foi frequente os quadros pós-Covid ter queixas de memória, né? Então, é importante a gente acompanhar. Em alguns quadros, a gente pode fazer suplementação, algum tratamento específico. Perfeito. Outra pergunta aqui da redação, pode pôr na tela, Amanda, por gentileza? Mais uma dúvida aqui mandada pela equipe do Repórter Diário, falando o seguinte, doutora, temos uma vida corrida e recebemos muitos estímulos e informações. Esses fatores também influenciam na perda de memória ou podem influenciar? Sim, o excesso de informação, a gente não ter uma qualidade de sono adequada, tudo isso leva a alterações de humor, né, que podem prejudicar o funcionamento da memória. Perfeito. Doutora, e em relação à Covid, né? A gente ouve muito relato de pessoas que alegam algum tipo de esquecimento ou de problema de memória pós-Covid.
Os estudos até então indicam o quê? É uma tendência, uma relação direta que a Covid tem esse impacto também neurológico nas pessoas? Sim, então a gente já tem estudos de alterações neurológicas, problemas de memória pós-Covid, tá? Isso depende muito da intensidade do quadro, então quadros mais graves têm a ter um acometimento mais importante. E o interessante é que a gente tem visto que parecem ser quadros autolimitados aí com uma melhora depois de um tempo do quadro infeccioso. Mas é interessante avaliar cada paciente, né? Toda vez que é uma queixa pertinente, que o paciente se incomoda, que atrapalha o dia a dia, vale a pena a gente investigar por outros motivos e buscar um tratamento. Perfeito. E doutora Cláudia, pergunta de R$ 1 milhão: como melhorar o sono? Então, assim, são escolhas no dia a dia, né? Tem pessoas que precisam de tratamento, mas o ideal é a gente ter medidas básicas para a higiene de sono. Então, horário fixo para dormir, um ritual do sono, então algum chazinho ou um banho mesmo antes de dormir, diminuir o estímulo, né? Então, a luz, então diminuir as luzes e celular, até de preferência, tirar o celular do ambiente que vai dormir. Porque mesmo quando você recebe alguma chamada no silencioso, isso pode afetar na qualidade de sono, né? Então, essas seriam as medidas básicas. Tratar problemas de ronco, apneia, investigar essas questões, né? E o ideal é até ter um diário do sono, que é uma ferramenta fácil de encontrar na internet, mas ir monitorizando que horário vai dormir, que de fato deita, fazer atividades que deixam mais calmo, então talvez uma meditação, uma leitura antes também pode ajudar. Doutora, mesmo quem não tem problema relacionado a sono, a perda de memória, tem que procurar com frequência o neurologista? A gente fala da procura quando tiver queixas, né? E também se você tem algum quadro na família. É interessante a gente já fazer uma proativa mesmo, uma medida proativa, para investigar possíveis e acompanhar logo no começo, não deixar os quadros evoluírem, né? Perfeito. Doutora Cláudia aqui conosco. Doutora Cláudia, da nossa parte, agradecer o trabalho da senhora, em seu nome a todos da USP também, Universidade de São Caetano do Sul. E fique à vontade para suas considerações finais, inclusive se tiver contatos nas redes sociais, que as pessoas possam dialogar também, por favor, doutora. Eu que agradeço o convite de falar desse problema tão importante que tem aumentado a incidência, né? E sempre buscar ajuda quando tiver dúvidas, né? Tem muitas possibilidades de tratamento e eu acho que o mais importante é reforçar aí o estímulo cognitivo, estar ativo no dia a dia, se recolocar no mercado de trabalho, buscar novas atividades, né? Isso faz com que melhore aí o desempenho cognitivo ao longo da idade, tá? Legal. Obrigado, doutora. Bom trabalho. Até a próxima. Nada, até mais. Tchau. Link vai permanecer aqui nas redes sociais, F5 no computador, atualiza no celular para ver ou rever a íntegra da entrevista. E nós vamos seguir aqui ao vivo, direto do Fórum de Santo André, acompanhando o caso do julgamento, o primeiro dia de júri popular daquele caso, infelizmente, de repercussão nacional da família que foi carbonizada em janeiro de 2020, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.